Êxodo 16, nós vamos ler o verso 15. 14 e 15 nós vamos ler no capítulo 16. Depois nós vamos passar para Josué, no capítulo 5, verso 10 e verso 12. Êxodo capítulo 16, verso 14 e 15, diz assim: E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão, repita comigo, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Agora vamos lá em Josué, no capítulo 5, o verso 10 e o verso 12. Ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra no ano antecedente. Ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná. Repitam comigo. E cessou o maná. No dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo, coloque a sua Bíblia, coloque aquilo que você está em cima da cadeira, levante as suas mãos para o céu. Vamos falar com Deus mais uma vez, porque Ele está presente aqui. Pai, nós estamos aqui para te adorar, nós estamos aqui com as nossas mãos erguidas ao céu, Pai, em sinal de rendição, ó Pai, a Ti. Nós nos rendemos, ó Pai, à Tua presença e pedimos mais uma vez ao Senhor, ó Pai. Usa-me, Senhor, meu Deus, como vaso em Tuas mãos, ó Pai. Usa minha boca, ó Pai, para falar palavras, ó Pai, ditas pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Nós cremos que a Tua palavra, ela tem poder para curar, nós cremos que ela tem poder para salvar e poder para libertar. Por isso nós pedimos ao Senhor, ó Pai, liberta aqueles que estão presos, ó Pai. Salva aqueles que estão perdidos, ó Pai, e cura aqueles que estão doentes nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos sair daqui revigorados, que possamos sair daqui renovados pelo poder da Tua Santa Palavra. E você que está com as mãos levantadas para o céu, agora dê uma salva de palmas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Possa se assentar em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa noite para falar de um assunto importante para o crente. O pastor Gressa falou o texto da vitória, e nós nos deparamos muitas das vezes com a vitória de algo positivo para a gente, e verdadeiramente ela é. Mas muitas das vezes Deus usa os métodos dele, meu irmão, para trabalhar conosco de uma maneira que nós não vamos entender, principalmente no início. Muitas das vezes nós oramos a Deus pedindo a Deus uma bênção. Pai, eu preciso de uma bênção. Pai, eu preciso desse milagre. Eu preciso que algo aconteça na minha vida. E Deus simplesmente vai lá e faz o contrário daquilo que nós pedimos. E no momento inicial nós começamos até a questionar com Deus em muitos momentos. Falamos, mas Senhor, não foi isso que eu pedi. Mas Senhor, não foi isso que eu almejei. Não foi isso que eu busquei. E o Senhor simplesmente olha para a gente e fala assim: filho, tenha paciência, porque eu trabalho dos meus métodos. Deus, Ele não trabalha do jeito que a gente acha que Ele deve trabalhar. Porque senão Ele não seria Deus. Ele seria apenas um robô onde a gente pedia e as coisas aconteciam justamente do jeito que a gente pede. Nós precisamos entender que Deus tem um tempo. E o tempo de Deus, ele é totalmente diferente do nosso. Se alguém lá atrás prometeu a você algo e foi Deus que falou, meu irmão, você pode dormir tranquilo, você pode descansar tranquilo, que Deus vai fazer na sua vida. Mas se não foi Deus que falou, meu irmão, eu sinto lhe informar, não vai acontecer. Porque Deus, o que Ele fala, acontece. Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. Deus, o que Ele faz, não tem ninguém que pode impedir. E nós estamos diante de dois textos, onde nós vamos falar sobre o maná. O que era o maná? O texto em hebraico antigo vem falar que o maná significa justamente isso. O que é isso? Então, a população, o povo de Israel se deparou no meio do deserto com aquela coisa caindo do céu. E logo quando eles olharam, eles paravam e falavam exatamente isso. O que é isso? Nós vamos ver lá no Novo Testamento que faz uma alusão daquilo que Cristo representava, o pão vivo que desceu do céu. Então o maná era justamente aquilo. O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito,
tinha saído de longos anos, de vários anos de escravidão, e Moisés havia libertado o povo. E o povo estava todo feliz, o povo estava todo contente, porque já não existia mais escravidão. O povo não estava mais debaixo do jugo de Faraó. Mas o povo de Israel, assim como a igreja hoje, costuma reclamar de tudo quanto é coisa. E uma viagem, uma travessia que deveria durar em torno de 40 dias, se torna 40 anos, justamente por causa da reclamação do povo de Israel. O povo começa a murmurar: ah, Moisés, quem dera estivéssemos nós lá na terra do Egito, porque lá nós tínhamos algo que comer. Moisés foi lá e orou a Deus, Deus mandou codornizes. E o povo falava: ah, Moisés, quem nos dera estar lá no Egito agora, porque lá nós tínhamos água para beber e aqui nós não temos. Moisés vai lá e fere a rocha e Deus dá água para o povo beber. E agora o povo estava falando: ah, Moisés, quem dera estivéssemos lá no Egito agora, porque lá nós podíamos comer dos melhores pães, lá nós podíamos comer dos melhores bolos, lá nós podíamos comer de tudo que existia de melhor na culinária naquele tempo. E Moisés ora a Deus naquele momento, e logo pelo amanhecer, quando os israelitas começam a despertar, começam a ver que algo estava caindo do céu. A palavra de Deus vem falar que aquele era o maná, ele deveria ser comido 3 vezes ao dia. E a palavra do Senhor também vem falar, em alguns pontos, vem falar que ele tinha sabor de mel, e em outros lugares vem falar que ele tinha sabor de azeite. Então nós cremos que com aquele alimento sustentou aquele povo de longos 40 anos no deserto. E o povo não sentia falta de mais nada, meu irmão. Agora você pensa que 40 anos comendo apenas a mesma coisa, 40 anos de manhã a mesma coisa, à tarde a mesma coisa, à noite a mesma coisa, e você não enjoar, meu irmão. Tinha que ser uma coisa muito saborosa, tinha que ser uma coisa muito apetitosa. E nós vamos ver lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, que Moisés ele morre com 120 anos. Moisés tinha ficado com o povo agora há 40 anos no deserto. E a palavra do Senhor vem falar que Moisés morreu e ele estava com suas forças renovadas e os seus olhos não eram fracos. E ele não estava comendo nenhuma vitamina importante, ele não estava comendo nenhum alimento nutritivo feito por mão de homens, ele estava comendo algo vindo do céu. E eu creio nessa noite que era uma coisa tão abençoada e era uma coisa tão gostosa de se comer, porque a partir daquele momento o povo de Israel não sentiu falta de mais nada. Você precisa acreditar que Deus tem a provisão certa para a sua vida. No momento que você acha que está no deserto, no momento que você está diante de uma situação que você fala assim: Senhor, eu não tenho mais nada na minha casa. O emprego se foi, o dinheiro se foi, a saúde se foi, Senhor, eu não tenho mais nada. Você precisa acreditar com esse texto que Deus sempre tem algo de melhor para a vida dos seus. Deus sempre tem algo para falar: filho, eu estou no controle. Talvez Deus nessa noite está me usando para falar com você nessa noite: filha, eu estou no controle. Minha amada, eu estou no controle da sua vida. Se Deus ele não desprezou o seu povo que passou 40 anos no deserto e nenhum dia eles passaram fome, quem era nós aqui nessa terra, que temos do bom e do melhor em nossas mãos. Hoje tudo está mais fácil. Se a gente planta, a gente consegue colher. E no deserto não tinha isso. No deserto o povo procurava água e não achava facilmente. Hoje nós achamos facilmente água, por enquanto. Mas Deus está no controle. Você pode dar um aleluias? Aleluias. A palavra do Senhor vem falar que foram 40 anos. 40 anos eles correspondem exatamente a 2080 semanas. Eu penso que as mulheres saíram para colher o maná naquela manhã. E no momento que elas viram aquele maná, e elas falavam, atravessaram. Nós vamos ver agora que estamos lendo em Josué, que chegou o momento onde eles atravessaram o Rio Jordão. Eles agora estavam de frente à terra prometida. Eles estavam agora recebendo a promessa de Deus. Aquela promessa que Deus tinha falado lá atrás, que proveria um libertador para o povo que estava encarcerado no Egito. Deus havia provido Moisés. E Deus tinha prometido para eles uma terra que manava leite e mel. Eles estavam agora sedentos, porque havendo passado o Rio Jordão, eles estavam diante da terra que Deus havia prometido. Eles estavam diante da promessa. E lá eles estavam e passaram o primeiro dia. E um texto que lemos em Josué, no capítulo 5, vem falar que eles vão celebrar a Páscoa pela primeira vez na terra prometida. Eles chegando lá, já colhendo dos frutos, eles já celebraram a Páscoa. Mas no outro dia, ao amanhecer, depois de 40 anos, o maná é cessado. Depois de 40 anos recebendo uma bênção, depois de 40 anos recebendo o maior milagre que a palavra de Deus vem relatar, um milagre tão extenso como foi o maná, agora o maná cessou. Lá no versículo 12, as primeiras palavras dizem assim: e cessou o maná logo no dia seguinte, quando eles celebraram a Páscoa.
E eu penso, agora a Bíblia não fala, mas eu penso que aquelas mulheres que saíam para colher o maná, porque a palavra do Senhor falava que eles deveriam colher somente aquilo necessário para o consumo do dia. Não podiam guardar para o outro dia. Eles deveriam colher aquilo e ficavam em casa. No outro dia pela manhã não podia ter mais nada guardado, porque embolorava, não prestava mais. E na outra manhã Deus supria novamente. Aquilo era para mostrar justamente para o povo de Israel que Deus estava no controle, Deus cuidava de cada dia de uma vez. O povo não precisava ficar preocupado. O que é que nós vamos comer amanhã? Será que amanhã vamos ter? Será que amanhã não vamos ter? Deus estava testando o povo, estava falando: filhos, vocês estão na minha mão, eu tenho sustento para vocês. Aleluia. E essa pregação eu venho falar para vocês nessa noite justamente 4 motivos. Por que o maná cessou? 4 motivos por que muitas das vezes o maná de Deus cessa na nossa vida. Não o maná caído do céu, mas o milagre que tantas vezes você orou pedindo a Deus e logo pelo outro dia você acorda e esse milagre não existe mais. Muitas das vezes você ora pedindo a Deus uma bênção e essa bênção não está mais com você. Por que essa bênção cessou? Por que muitas das vezes a vitória na nossa vida parece ir embora? Por que muitas das vezes aquilo que você orou pedindo a Deus muitos anos e você recebeu, agora você não tem mais? Por que o maná cessou? O primeiro ponto, por que o maná cessou? O maná cessou porque ele é temporal. Repita comigo: o maná cessou porque ele é temporal. Aleluias. Todos nós temos dificuldade de lidar com coisas que são temporais na nossa vida. Nós acostumamos muitas das vezes, minha irmã, com aquilo que está próximo da gente. E muitos anos estando próximo de determinada pessoa, ou estando em um determinado emprego, ou numa determinada situação, uma vez, uma hora vai acabar, uma hora isso passa. Uma hora nós não vamos ter a pessoa que nós tanto amamos do nosso lado para sempre. Uma hora nós não vamos ter o emprego que nós tanto sonhamos para sempre. Muitas das vezes nós temos ele hoje, mas amanhã a gente não sabe. E isso aconteceu com o povo no deserto. Nós vamos ver uma história lá nos evangelhos que Cristo se depara com um jovem rico. E ele chegou para o Senhor Jesus Cristo e falou: mestre, o que eu vou fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus Cristo vira e fala com ele: vai e obedece todos os mandamentos. Como se os mandamentos fossem suficientes para a gente atingir a vida eterna. Nós sabemos que não é. Mas Cristo estava falando justamente aquilo para testar aquele jovem. E aquele jovem fala: Senhor, desde a minha infância eu tenho obedecido todos os mandamentos. E Jesus Cristo volta para ele e fala assim: será se você tem obedecido todos os mandamentos? Sim, tenho obedecido todos os mandamentos. Eu conheço todos eles de cor e salteado. Eu obedeço toda manhã. Cristo vai lá e fala com ele: então tá, vai lá e vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e segue. A palavra do Senhor vem falar que esse jovem triste abaixa a cabeça, vira de costas para Cristo e dá a linha. Ele sai, ele vai embora triste, porque ele era apegado a coisas materiais. Ele era apegado a dinheiro, que quando Cristo colocou em xeque aquilo que ele mais amava, colocou em xeque o primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas. Ele não foi suficiente para deixar de lado as riquezas que ele tinha conquistado durante toda a sua vida, ou até mesmo a herança de seus pais. Ele não foi homem suficiente, ele não foi servo suficiente para abandonar aquilo para trás e seguir uma nova vida com Cristo. Nós vamos ver também lá nos evangelhos uma história onde Cristo estava numa festa, nas bodas de Caná da Galileia, e o vinho tinha acabado. E vinho naquela época era sinônimo de alegria. E a pessoa que estava coordenando aquela festa estava agora num momento de tristeza, estava num momento de angústia, porque ainda as pessoas estavam festejando, o casamento ainda estava todo à tona, mas não havia mais vinho. São pessoas que não sabem suportar viver com coisas temporais, com coisas que têm tempo para iniciar e coisas que têm tempo para finalizar. Nós precisamos aprender a lidar com aquilo que é temporário na nossa vida. E existem 3 tipos de reações quando uma etapa termina na nossa vida, meu irmão. 3 situações nós nos deparamos quando nós estamos vivendo algo e essa coisa não existe mais no outro dia. Primeiro, as pessoas ficam olhando para trás e lembram do passado. Quantas das vezes nós mesmos já nos paramos falando desse jeito: ah, meu Deus, quem dera voltar no passado. Todos os dias provavelmente a gente fala isso. A gente lembra de algo que aconteceu na nossa vida no passado e nós somos tristes para falar isso. Quem dera eu estar no passado, quem dera eu olhar para trás. O irmão leu um versículo aqui em Eclesiastes que fala justamente isso, das pessoas que olham para trás, as pessoas que só ficam olhando para trás e ficam resmungando: ah, quem dera eu ter o maná novamente, ah, quem dera eu ter o emprego que eu tinha, ah, quem dera eu ter o namorado que eu tinha, ah, quem dera eu ter minha mãe do meu lado. A palavra de Deus vem falar que nós precisamos olhar para frente. A segunda reação que nós nos deparamos com aquelas pessoas quando algo termina na nossa vida são pessoas que ficam procurando culpados.
Ah, eu fui demitido do emprego, mas o culpado foi fulano de tal. Ah, eu perdi a namorada quando eu estava namorando, foi porque aconteceu isso, não sei o quê. As pessoas não sabem lidar com mudanças, as pessoas não sabem lidar com percas. Nós estamos com algo hoje, amanhã nós perdemos. O segundo motivo que nós encontramos é culpar pessoas. O primeiro motivo é a gente olhar para trás e ficar reclamando, falando, Senhor, mas por que isso aconteceu? A segunda alternativa que nós encontramos é ficar procurando culpados. E a terceira alternativa que nós deparamos são pessoas que não querem mudar. São pessoas que falam, olha, a partir de hoje você não vai ter isso mais na sua vida. As pessoas simplesmente se recusam a mudar. As pessoas simplesmente negam e falam, não vou, não quero, não posso, porque estão acostumadas com o bem bom. Estão acostumadas com igrejas grandes, com igrejas de ar-condicionado, mas na hora que fala, meu irmão, sai dessa igreja, vamos abrir uma congregação, a pessoa vira e fala, não vou, não quero, aqui eu estou confortável. São pessoas que não querem sair da sua zona de conforto, porque mudanças requerem energia, sair da rotina, quebrar paradigma, dar um passo no escuro, criar novas estratégias. Talvez você que está aqui nessa noite, minha irmã, você tem um filho ou uma filha que quando esse filho casou, você deu trabalho para esquecer. Você se lamentava, você até chorava, isso é natural. Mas você começava falando porque o meu filho casou, porque o meu filho me abandonou. Muitas mulheres hoje sofrem com isso. Muitas pessoas hoje veem os seus filhos como eternos, como aqueles que sempre vão estar no lado. E quando esses filhos casam, pastor, essas pessoas se deparam com uma frustração tremenda, porque achavam que seu filho, aquele pequenininho, não ia crescer nunca, porque achavam que sempre teriam seus filhos do seu lado. E quando esse filho casa, a casa fica uma solidão. Quando esse filho casa, o casamento dela já não é a mesma coisa, porque ele estava baseado no relacionamento com seu filho. Talvez você que está aqui nessa noite ainda não é casado, mas você tinha uma namorada. Quantos de nós aqui, talvez o pastor, até eu mesmo, eu não casei com a primeira namorada. Mas a primeira namorada, quando a gente termina, a gente fica numa frustração tremenda. A gente acha que é o fim do mundo. Pessoas que não têm Deus, pessoas que não acreditam, entregam sua vida, falam, não, minha vida é você, eu te amo. Se entregam totalmente a uma pessoa, sem saber exatamente quem ela é. E quando este namoro termina, a pessoa não é crente o suficiente, a pessoa não é homem o suficiente para seguir em frente, tranca a sua porta no quarto e ficam lá 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas em depressão, porque não estavam acostumados, porque imaginavam que teriam essa pessoa para sempre. Outro exemplo que nós temos, uma saúde que nós não temos mais. Nós vamos envelhecendo, e a palavra de Deus vem falando que, de acordo com os anos vão passando, nós vamos tendo mais canseira, nós vamos tendo mais fadiga. O joelho nosso já não será o mesmo a partir dos 40, pastor. A nossa coluna já não será a mesma a partir dos 50. A nossa pele já não será a mesma. Talvez, mulher, você que está aqui, você é vaidosa e você fala, não vou abandonar a minha pele desse jeito. Mas um dia você vai envelhecer, um dia a sua pele vai murchar, um dia a maquiagem que você passa que não vai tampar as feridas da sua pele. São pessoas que não suportam viver com as mudanças que acontecem na sua vida. Talvez você que está aqui também nessa noite aqui tinha um emprego maravilhoso, tinha um emprego onde você pagava suas contas direitinho, onde você guardava dinheiro, onde você fazia 1001 coisas e ainda sobrava dinheiro. Mas um dia seu chefe chegou para você e falou, filho, filha, a crise está aí e eu não tenho mais outra alternativa. Infelizmente vou ter que te demitir. Se der lá na frente eu te contrato novamente. E a pessoa sai triste, a pessoa sai cabisbaixa. Por quê? A sua esperança estava focada naquele emprego. É natural isso? Sim, é natural. Mas é mais do que natural e mais do que correto nós levantarmos a cabeça e seguir em frente. Porque a nossa confiança não está em homens, não está em mulheres. A nossa confiança não está em dinheiro, a nossa confiança está em Cristo Jesus, que fez os céus e fez a terra. Aleluias. Terminar o maná não é sinônimo de constância. Mas algumas coisas na nossa vida são temporais simplesmente porque tem um tempo. Umas terminam na morte, outras terminam nessa vida. E nós precisamos estar preparados para essa mudança. Os psicólogos hoje, eles tratam de diversas doenças, mesmo da alma do homem. Às vezes as pessoas, nós olhamos, a pessoa está bem vestida, a pessoa fisicamente está bem. Mas existem doenças da alma, são doenças que trazem situações piores ainda. Trazem ainda sinais piores do que um braço fraturado, do que uma mancha, do que um corte. São as doenças que estão na alma da pessoa. E uma das doenças que os psicólogos tratam hoje é simplesmente a síndrome de Peter Pan. O que é a síndrome de Peter Pan? São aquelas pessoas que não querem crescer nunca. Como diz a história do Peter Pan, era um jovem que não queria crescer nunca, queria sempre permanecer criança.
que vivem na terra do nunca. São crentes hoje, pastor, já convertidos dentro da igreja, que não querem assumir a responsabilidade. São jovens hoje que vivem dentro de uma igreja e não querem assumir a responsabilidade de um namoro sério, que estão namorando, mas não querem assumir a responsabilidade de um casamento. Eu estou namorando, mas eu não quero casar agora, porque isso não é para mim. Pare com isso. Se você está aqui nessa noite e tem essa síndrome de querer sempre estar no mesmo lugar, de querer sempre fazer a mesma coisa, tire isso da sua mente. Cristo quer que você evolua, Cristo quer que você vá para frente, Cristo quer que você amadureça em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Existem pessoas que estão na igreja há anos, pastor, anos, mas quando você fala, varão, eu vou te consagrar evangelista, eu vou te consagrar diácono, pelo amor de Deus, pastor, não faz isso comigo não, eu não quero isso. Varão, faz isso por favor, você tem uma voz tão bonita, canta um hino lá. Não, pastor, não mexe com isso não, são pessoas que estão há anos, são pessoas que nós encontramos também que se casam, mas não querem assumir responsabilidades. Eu casei com 19 anos de idade, e quando eu casei, pastor, assim como a maioria das pessoas, nós achamos que a coisa é 100%, é mil maravilhas. E quando vem as primeiras dificuldades, principalmente a dificuldade financeira, aí que a gente vê se o nosso casamento foi pautado na palavra. Aí que a gente vai ver se nós realmente amamos a Deus e amamos a nossa esposa ou amamos o nosso marido. É quando chega a conta e você fala, cadê o dinheiro? É muito fácil você falar que ama o seu esposo, falar que ama a sua esposa, se está tudo ok, se ele se satisfaz você perfeitamente, se suas contas estão tudo ok, mas eu quero ver você falar que ama o seu esposo e falar que não vai separar quando a primeira tribulação vem, quando a primeira briga vem, porque não existe casamento 100%. Se você está aqui nessa noite e está pensando em casar, jovem, creia que você está entrando com um desafio muito grande, mas é uma bênção de Deus. O casamento foi a primeira instituição que Deus criou. Deus não fez o homem e a mulher para ficar sozinho, creia nisso. E quando eu entrei no casamento, eu achava que estava entrando para algo maravilhoso, e realmente é algo perfeito, mas nós aprendemos com os nossos erros. Um aprende com o erro do outro, um aprende com a falha do outro. Nós nos deparamos também com pessoas que tiveram filhos e não souberam assumir a educação dos seus filhos. São pessoas que casaram, são pessoas que engravidaram, tiveram seus filhos, e seus filhos grandes, pastor, mas não querem assumir a responsabilidade de cuidar um filho. O filho anda mais na rua do que em casa. Quando você pergunta alguma coisa para o menino não sabe. O menino, até filho de crente, começa a responder você com palavrão. Por quê? Os pais não querem assumir a responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Por quê? Achavam que o comportamento de ser pai de criança era uma coisa eterna. Mas tudo isso são situações temporais. Os anos passam e algumas coisas ficam para trás, porque o manar ele é temporal. Quantas das vezes nós nos deparamos, eu graças a Deus ainda não perdi meu pai, não perdi minha mãe, mas muitas das vezes quando a gente depara com alguém que perdeu um pai ou que perdeu a mãe, a pessoa fica num tempo de luto, isso é absolutamente normal, mas passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, você encontra a pessoa e a pessoa está do mesmo jeito, ainda pior do que quando perdeu seu pai. Nós precisamos entender que nós nem sempre vamos encontrar o ombro do nosso pastor do nosso lado para nos consolar. Nem sempre nós vamos encontrar do nosso lado o nosso pai ou a nossa mãe para nos aconselhar. Nós precisamos entender que há algumas coisas na nossa vida que são temporais. Como eu falei anteriormente, algumas coisas dessas que são temporais, elas vão acabar ao longo da nossa vida. Outras coisas, elas vão acabar na morte. Os nossos pais, eles não são pais temporais. Eles são pais até hoje e amanhã acabam. Não. Eles são os nossos pais até a morte. A seu casamento, não, eu vou casar, se separar, se não der certo, se separa. Não, o casamento não é temporal. O casamento ele foi feito para durar até a morte. Existem pessoas hoje, eu fico frustrado com isso, onde eu trabalho mesmo, existem pessoas e você escuta, eu vou casar e planejo uma festa boa, planejo uma festa gigante, e quando casa as pessoas simplesmente falam assim, e aí, como é que está o casamento? 2 meses. Não deu certo, separou. São pessoas que casam simplesmente para satisfazer seus próprios desejos, não colocam mais Cristo na sua frente. Nós precisamos entender que há coisas que são temporais e há milagres na nossa vida que são para sempre. E uma dessas coisas é o nosso casamento. Nós precisamos entender que difícil ou fácil, na tristeza ou na alegria, na saúde ou na doença, o nosso casamento foi feito para durar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia. Segundo motivo, porque o maná cessa. O maná cessou porque ele não era mais necessário. Repita comigo, o maná cessou porque ele não era necessário. Aleluia. Deus ele não vai ficar operando milagre na nossa vida sem necessidade. Deus não é um Deus que faz as coisas simplesmente por fazer. Deus faz as coisas na nossa vida porque ele tem um propósito. E a partir do momento que ele acha por si mesmo que não é mais necessário algo na nossa vida, ele simplesmente tira. Ele simplesmente para de oferecer. É bom saber que uma coisa termina e outra coisa começa na nossa vida.
Como eu falei anteriormente, namoro. Quando a gente termina um namoro é ruim, dói, machuca. Mas lá na frente aparece outra pessoa. E no meu caso apareceu a minha atual esposa. Nós precisamos entender que algumas coisas na nossa vida terminam para outras coisas melhores acontecerem. Eu fazia parte de uma igreja, e nessa igreja, era uma igreja grande, tudo, alguns até conhecem a igreja presbiteriana do Jardim Palmeiras, e logo quando eu batizei, eu comecei tocando no ministério, porque na igreja católica onde eu participava, eu tocava violão, e um rapaz lá da presbiteriana me conhecia, falou: ô Pedrão, vem aqui com a gente aqui e tal, começa tocando com a gente, nós estamos precisando de uma pessoa, não tem uma pessoa que toca violão fixa aqui ainda, você vem para tocar com a gente. E lá eu fiquei uns 2 anos. E era muito bom, meus irmãos, os ensaios, tinha de todos os instrumentos, bateria, guitarra, baixo, teclado, tinha tudo. Então você tocava, você via a coisa fluindo, você via a coisa acontecendo. Mas com o passar do tempo, começaram a entrar outras pessoas que tinham habilidades melhores que a minha. Porque eu ainda não conseguia tocar sem olhar uma partitura, eu ainda não conseguia fazer algo. E naquele momento, o ministério estava exigindo pessoas melhores, estava exigindo pessoas que sabiam tocar mais, estava exigindo pessoas que podiam ter mais tempo. E eu estava recente no casamento, eu estava finalizando uma faculdade, para mim não dava mais tempo. Mas chegou um momento que eu virei e falei com minha esposa: meu amor, não dá mais para eu continuar no ministério. Existem coisas na nossa vida que só vão durar quando a gente tiver necessidade. Não era mais necessário participar daquele ministério, porque já tinham pessoas que já substituíam minha presença. Existem coisas que não eram mais necessárias, e uma delas foi ele estar sentado lá. Quando o meu hoje atual pastor e cunhado, ele virou e falou comigo: Pedrão, eu vou abrir um ministério, eu estou precisando da sua ajuda, estou vendo que você está tocando violão. Neste momento veio a certeza, porque a minha presença não era mais necessária naquela igreja. Porque existiam outras pessoas lá que já estavam substituindo a minha ausência. Mas a minha presença já estava sendo necessária num outro ministério, onde iria começar, onde não tinha nada, não tinha nenhum microfone, não tinha nenhuma caixa, só tinha um violão. Deus estava me chamando: filho, você não é mais necessário aqui. Talvez Deus está falando com você: olha, eu tirei aquilo da sua vida, eu tirei aquele namorado, eu tirei aquele emprego, eu tirei determinada da pessoa da sua vida, porque naquele momento ela não era mais necessária. Deus está falando com você: olha, não era mais necessário você permanecer em tal lugar. Talvez você que está aqui trabalhava numa grande empresa e saiu porque Deus falava que não era mais necessário você lá. Deus tem algo novo para a sua vida. Você precisa acreditar que Deus tem algo novo para a sua vida. Precisamos entender o tempo de Deus para a nossa vida e saber que Ele sempre tem algo melhor para nos conceder quando não somos mais úteis em algum lugar. O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1 e verso 2, diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Muitas das vezes, nós insistimos em algo que Deus lá atrás já falou que acabou. Muitas das vezes você está diante de uma porta e você fala: não solto, e Deus já fechou essa porta há muito tempo, irmão. E a porta que Deus fecha, você pode fazer a força que for, você pode chamar quem for, que ninguém vai conseguir abrir. Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre, mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Você precisa acreditar nisso. Talvez você esteja insistindo em algo, talvez você está fazendo algo na sua vida que Deus está falando: filho, calma, eu estou no controle da situação. Eu já tive experiências ruins, mas que eu aprendi com elas, de 4 vezes precisar ser levado para uma ambulância em um hospital. Uma delas foi um acidente de moto, e as outras 3 foi porque eu passei mal, e tiveram que chamar a ambulância, pastor, e me levaram para o hospital. A primeira vez eu estava acordado, mas as 3 vezes eu desmaiei, e eu acordava assim, meio sem saber o que ia acontecer, e quando eu acordava eu já estava dentro da ambulância. E todas as vezes o socorrista lá do bombeiro ou do SAMU, na hora que eu acordava assim, que eu olhava, primeira coisa que a gente pergunta quando a gente acorda um desmaio: o que aconteceu? E todas as 3 vezes, é nítido isso na minha mente, eu acordava e olhava: o que aconteceu? E vinha aquela voz tranquila daquele socorrista, daquele médico, daquele enfermeiro, e falava assim, batia no meu ombro assim, eu deitado, e falava: pode ficar tranquilo, está tudo sob controle. E a partir daquele momento, eu desmaiava de novo e ficava acordando, desmaiando, mas eu ficava tranquilo, porque eu sabia que já estava acontecendo algo que estava me conduzindo para o hospital. Já estava conduzindo para uma situação onde eu sabia que ia dar tudo certo. Muitas das vezes você acorda no momento, você acorda onde eu estou, e Deus está te falando: filho, eu estou no controle. Fica tranquilo, eu estou te levando para o caminho certo. Você precisa acreditar que o maná ele acaba porque ele é temporal. O maná ele acaba porque ele não era mais necessário. E o povo também não estava diante de uma terra produtiva agora. O povo estava diante de um lugar onde eles poderiam plantar e poderiam colher. Eles estavam saindo de um deserto, e o deserto nada que você planta dá. Deserto nada que você faça lá na terra que vai dar frutos.
E eles estavam numa região agora onde dava frutos, e frutos em abundância. E a promessa de Deus é que Deus estava levando eles para uma terra que manava leite e mel. Você está tentando fazer algo que Deus já falou com você. Filha, filho, não insiste nisso. Não insiste nisso. Eu estou cuidando da sua vida. Aquilo que você perdeu e você chora, e você muitas das vezes ora na madrugada pedindo: Deus, volta isso, Deus, volta esse milagre, volta essa provisão. Deus nessa noite está me usando para te falar: filho, Ele tirou isso de você porque não era mais necessário na sua vida. Aleluias. E o terceiro motivo, porque o maná cessou. O maná cessou porque era tempo de maturidade. Repita comigo: o maná cessou porque era tempo de maturidade. Aquela geração, a palavra de Deus vem falar que por reclamar sempre e falar com Moisés: por que nós não ficamos lá? Lá era bem melhor. A palavra de Deus vem falar que Deus pediu para que Moisés falasse que de todos acima de 20 anos acima, com exceção de Josué e Caleb, morreriam no deserto. Justamente por causa da murmuração. Daí nós vemos e temos a iniciativa de comparar pecados, né? Achar que um pecado é maior que o outro. Quando a gente fala: tal irmão, tal pastor prostituiu, todo mundo, misericórdia, mas prostituiu. Mas ninguém fala daquele irmão que murmurou. Nós vamos ver que a murmuração é um pecado que tem uma consequência drástica. Por causa de uma murmuração, o povo que era de 40 dias, uma travessia levou 40 anos. E a palavra de Deus vem falar que essas pessoas foram morrendo com o tempo. No final dos 40 anos, só restou aquelas pessoas que foram nascendo e aquelas pessoas que tinham menos de 20 anos quando saíram da terra do Egito. E aquelas pessoas, elas não sabiam mais o que era plantar. Elas não sabiam o que era pegar uma enxada, abrir um chão e jogar uma semente e regar por uns dias e lá na frente colher os frutos. Elas não sabiam disso, elas precisavam amadurecer. Elas não sabiam que era necessário plantar para colher. Elas não eram capazes por si só de fazer um alimento. Por quê? Estavam acostumadas com tudo caindo lá no dia. Caía lá pela manhã, ia lá, colhia o maná. Levava para dentro, fazia bolos, faziam biscoitos, faziam pães, comiam, satisfazia. Chegava no outro dia, precisava plantar? Não, ia lá, pegava o maná. Mas depois de 40 anos, eles estavam diante de uma situação onde Deus falou com eles: eu vou cessar o maná porque é tempo de maturidade. Você precisa entender que aquilo que Deus pode fazer, Deus faz. E aquilo que você pode fazer, Deus vai tirar a mão e vai deixar que você realize. Deus não faz em benefício da gente aquilo que a gente pode fazer em benefício da gente mesmo. Muitas das vezes nós oramos, pastor, por milagres, principalmente na área financeira. Deus me ajude na área financeira. Deus, eu preciso disso. Restitui isso. Mas Deus já colocou uma porta de emprego lá atrás para você e você recusou. É tempo de maturidade. Nós precisamos acreditar que Deus está fazendo algo novo na nossa vida. E Deus pode fazer algo na nossa vida, mas aquilo que nós podemos fazer em benefício nosso mesmo, Deus não faz, meu irmão. Deus não vai fazer. Porque você tem capacidade de ir lá e plantar o seu próprio alimento. Deus não vai ficar mandando maná na sua vida diretamente, sempre, porque vai chegar um momento onde você vai ter como caminhar com as suas próprias pernas. Existem pessoas que quando a gente está indo para a igreja, principalmente quando a gente vai a pé, as pessoas falam: ore por mim, não sei o que, ore por mim. São pessoas que ficam encostadas no ombro do pastor: pastor, ora por mim. Todo culto chegou: pastor, ora por mim. Lá na outra vez, enquanto o pastor na rua: pastor, ora por mim. Quantas das vezes acontece isso na igreja? São pessoas que não têm maturidade, são pessoas que não sabem que a sua oração tem o mesmo poder que a oração do pastor. O pastor pode orar sim e deve. É um dos ministérios, é uma das atribuições do pastor. Mas pessoas são crentes já velhos dentro da igreja, mas que ainda não amadureceram. São pessoas que ainda não tiveram capacidade de suportar a realidade da vida. São pessoas que não foram para frente porque tiveram medo de dar o próximo passo. São pessoas que não casaram porque tiveram medo de não assumir a responsabilidade da frente. O Senhor não proporciona milagrosamente um maná quando você estiver em terra fértil. Deus criou o homem para amadurecer. Deus criou você, meu irmão, para que nós pudéssemos, dia após dia, subir um degrau. Lá atrás nós não sabíamos orar, mas agora na frente nós já aprendemos, o Espírito Santo já começa tratando a gente. Lá na frente, lá atrás muitas pessoas não pregavam, mas agora você já tem habilidade para pregar. Mas eu tenho medo. Você precisa amadurecer. Você está há quanto tempo na igreja? 5 anos, 4 anos? Quantas almas você ganhou para Cristo? 1 alma, 2 almas. Existem pessoas que passam 5 anos, 10 anos, 20 anos dentro de uma igreja e sequer não convidam as próprias pessoas dentro de casa para a igreja. Será que quando saiu de casa hoje você convidou alguém? Meu irmão, vamos para a igreja, minha irmã, minha mãe, meu pai, meu esposo, vamos para a igreja. Será que você convidou? Ou você abriu mão dessas pessoas? Pois nessa noite eu venho falar com você, não abra mão dessas pessoas porque Deus nunca abriu mão de você.
Deus nunca falou, eu desisto de você, então não desista da pessoa que você tem dentro da sua casa que ainda não é crente. Não desista da pessoa que está do seu lado dia após dia no seu trabalho. Não desista, não deixe de falar, Jesus te ama. Você precisa amadurecer, você precisa ganhar almas. Nós precisamos amadurecer na fé em Cristo Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do nosso Deus. E quarto e último, porque o maná cessa. O maná cessou, porque para que o povo se movesse e saísse da zona de conforto. Repita comigo, o maná cessou para que o povo saísse da zona de conforto. Primeiro, nós aprendemos que o maná cessou porque ele é temporal. Segundo, nós aprendemos que o maná cessou porque ele não era mais necessário. Terceiro, o maná cessou porque era tempo de maturidade. E quarto e último, o maná cessou para que o povo saísse do conforto. O povo agora tinha atravessado o Rio Jordão. Eles estavam diante da terra prometida. Eles estavam agora na terra que manava leite e mel. Lá atrás eu falei, eles não estavam mais acostumados com plantar, com colher, mas estavam numa zona de conforto. Talvez você está numa zona de conforto hoje, mas lá na frente Deus vai te falar, filho, agora não tem jeito, você tem que trabalhar. Agora não tem jeito, você tem que ir para frente. A educação dos seus filhos não vai ter jeito, não vai ser a avó, não vai ser o avô que vai cuidar, é você que vai cuidar. A educação dos seus filhos é responsabilidade dos pais. Não havia outra opção. Ou eles conquistavam Jericó, ou eles permaneciam onde estavam e morreriam de fome. O que aconteceria se por acaso Deus continuasse oferecendo maná para o povo de Israel? O povo havia atravessado o Rio Jordão e estava agora diante da terra. Por acaso, se o maná permanecesse ainda naqueles dias, muito provavelmente o povo não ia à frente. Muito provavelmente o povo, cada um ia procurar seu lugarzinho, ia fazer sua cabana, ia ficar lá, perto lá, e toda manhã ia. Existem situações na sua vida, lá no início eu falei que Deus tem os métodos dele de trabalho, que você fala, Deus, eu estou orando para isso acontecer na minha vida, e de repente Deus tira outra coisa na sua vida, você fala, Senhor, por quê? É Deus tratando, é Deus tirando o maná e falando, filho, agora é o tempo da sua maturidade, filho, agora é o tempo de você sair da zona de conforto e conquistar porque eu te dei força, filho, agora é o momento de você não buscar oração, mas de você orar por você mesmo. Você precisa acreditar que o maná cessa para que o crente possa sair da zona de conforto. O fim do maná não se tratou de uma questão de crueldade ou falta de amor da parte de Deus, mas para levá-los a uma decisão. Muitas das vezes, eu que sou pai agora, de uma criança de 2 anos e 8 meses, minha esposa está grávida pela segunda vez, muitas das vezes o meu menino já aprende a pedir, já pede determinada coisa, papai eu quero isso, papai eu quero aquilo. E lá atrás, quando eu pedia algo para meu pai e ele não me dava, eu achava ruim. Eu falava, mas meu pai é ruim, não sei o quê. E nós temos o hábito de fazer isso com Deus. Achamos que Deus é ruim porque ele não dá aquilo que a gente pede. Mas Deus vem falar, e hoje como pai eu falo para meu filho, não! E abre a boca chorando, ele sai perguntando à mãe, e a mãe fala, não, se seu pai não falou que não, eu também não posso falar que sim. Então é não também. E faz um choro, um estardalhaço, por quê? Os pais querem o melhor para os filhos. Então se você pede algo para Deus, se você está no centro da vontade de Deus, e você pede algo para Deus e Deus simplesmente fala não com você, você precisa sorrir. Você não precisa chorar, você não precisa temer, porque se você está no centro da vontade de Deus, o não de Deus é a melhor resposta para nós. O não de Deus em determinados momentos é muito melhor do que o sim. Você está precisando de Deus. Deus, eu preciso do emprego. Você está trabalhando na obra. Você está assíduo. Você vai todo culto. Você vai na oração. Você vai no culto. Vai tudo quanto é coisa que tem na igreja, você vai. E de repente aparece uma promessa de emprego para você viajar de segunda a sexta. Você não fica em casa quando chega domingo. Você fica cansado, não vai para a igreja. Você acha que isso é algo de Deus? Você acha que Deus tem um propósito na sua vida? Ah, pastor, mas eu vou ganhar muito dinheiro. Mas e se não for de propósito de Deus? Ah, não, mas é coisa boa. A gente tem mania de colocar que sempre o que é bom é coisa de Deus. E o que é ruim é coisa do maligno. Ah, não, mas esse desemprego foi o maligno que fechou a porta para mim. Meu irmão, pode ter sido Deus falando com você, o seu tempo acabou ali. Agora o seu tempo vai iniciar ali. Ah, determinada pessoa saiu da igreja. Nossa, mas meu irmão, ele era tão assíduo aqui. Por que ele saiu da igreja? Porque ele não vai dar mais fruto lá. Ele vai dar fruto em determinada congregação. Assim foi comigo, assim pode ser com você, assim pode ser com qualquer pessoa. Deus nos tira de determinada situação para nos tirar da zona de conforto. O maná ele é cessado na entrada da terra prometida. Quem sabe aqui você está a um passo do seu maior milagre. A terra prometida era o maior milagre que o povo de Israel tinha. A terra prometida é o maior milagre que Deus havia prometido para eles. E agora eles estavam justamente diante da terra prometida.
Então eu falo com você, se você tem algo na sua vida, se você tem uma bênção na sua vida e você perde ela, não desanime, porque você pode estar com um passo dentro da terra prometida. Você pode estar com um passo à frente do maior milagre na sua vida. Não é motivo para você abaixar a cabeça e voltar para trás. Não é motivo para você duvidar da presença de Deus. Não é motivo para você desafiar Deus e falar: Deus, faça isso novamente que eu faço isso. Talvez é Deus falando: filho, eu já fechei essa porta, então não insiste em abrir. O povo precisava exercer a fé. É por isso que Deus não nos deixa que a nossa vida seja somente mil maravilhas. É por isso que muitas das vezes Deus nos permite passar por adversidades. É porque a gente está numa situação de conforto, a gente está aprendendo só a levantar, acordar 10 horas da manhã, assistir televisão, a gente não prospera na igreja, a gente não prospera financeiramente, a gente não prospera nos relacionamentos, porque nós estamos acostumados a fazer só aquilo que nos agrada. Mas Deus nessa noite está te falando, talvez você está numa zona de conforto, talvez você está fazendo algo que você já faz há muitos anos e Deus já te falou para parar e você ainda não parou. Então essa mensagem para você nessa noite que está fazendo algo que Deus já falou você lá atrás: filha, filho, já chega, não insiste nessa porta, não dá um passo à frente, porque eu estou te falando, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas Deus nos dotou de uma capacidade maravilhosa, que é o livre-arbítrio. Você tem a capacidade de escolher, você tem a habilidade de ler a palavra de Deus. Eu vou fazer isso. Mas você tem a possibilidade também de orar e ler. Eu não vou fazer. E não fazer. Mas não culpe a Deus pelas consequências do seu ato. Porque quando a gente quer algo, a gente vai lá e pede para o pastor Greto, eu posso fazer isso. Aí o pastor vai lá e fala: ô benção, não faz isso não. Porque não pode, não vai dar certo. Essa pessoa não é de Deus, então não insiste no namoro. Aí no outro dia, a pessoa aparece na frente do pastor: pastor, e aí, benção, fez? Eu fiz, pastor. Mas por que você pediu, benção? Muitas vezes nós somos assim. Nós oramos a Deus, pedindo a Deus para falar: Deus, não um direcionamento, Deus me fala. Mas daí a gente começa a perguntar um monte de gente. Por quê? A gente não quer ouvir a voz de Deus, a gente quer ouvir aquilo que a gente quer escutar. Pastor, eu posso continuar esse namoro? A gente pergunta já sabendo que a gente quer continuar. Mas se o pastor falar que não é de Deus, o pastor não está abençoado, o pastor está implicado, porque nós estamos habituados a escutar aquilo que nós queremos, mas não estamos acostumados a escutar aquilo que Deus tem para nos falar. Então você precisa crer que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Aleluias. Qual área de conforto você deve avançar? Nós vamos ver um exemplo claro na palavra: Abraão e Sara. Abraão já era mais de 90 anos e Deus promete um filho a Abraão. Deus fala com Abraão, Abraão ri. Sara escuta, Sara ri, e lá na frente eles falam: a promessa de Deus não chega, a promessa de Deus não chega, a promessa de Deus não chega. Sara simplesmente pega uma escrava egípcia sua e deita com Abraão para que desse um filho. E lá na frente Deus dá um outro filho, um filho da promessa para Abraão, que é Isaac, e Deus fala: despede esse seu filho. Muitas das vezes nós queremos passar na frente de Deus, nós queremos fazer aquilo que Deus possivelmente não tem condições de fazer. Nós falamos: Deus está demorando com isso, então eu vou lá e dou o meu próprio jeito. Mas lá na frente as consequências são piores. Nós achamos que o milagre foi feito de maneira correta, mas ele foi feito de maneira errada. E eu termino essa pregação falando que está escrito em Isaías, no capítulo 55, no verso 9. Fala assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Qual o maná que Deus cessou na sua vida? Qual o maná que Deus olhou para você lá atrás e falou: filho, filha, eu estou tirando isso da sua vida para colocar algo melhor? O que Deus falou com você nessa noite? O que Deus está falando com você? Eu convido você agora a ficar de pé, a fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração a Deus, pedindo que Deus possa revelar ao nosso coração. Se você ainda não sabe o que Deus está falando com você nessa noite, para que Ele possa revelar durante a noite, quando você for deitar, quando você colocar sua cabeça no travesseiro, Deus possa revelar a você o que é que você está insistindo com Ele, que não é mais necessário que você insista. Aonde você está apertando a tecla, você está falando com Deus, e Deus está falando: não é mais necessário que você fala. O fim do maná é Deus mudando o rumo da sua vida. Feche os olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Na terra prometida não tem maná. Se você quiser maná, nós precisamos voltar do deserto. Deus está falando com você: filho, eu tenho algo melhor para você. Tire os olhos do maná, porque Deus tem novas oportunidades. A próxima etapa é bem melhor. Esta terça é a terça da vitória. Você precisa crer que a vitória está próxima de você. Mas para a vitória chegar, muitas das vezes é necessário você abrir mão de algo. Deus
Deus já está falando com você. Abra mão disso, abra mão daquilo. Você já está insistindo em determinada área que eu falei que não vai dar certo, você está indo. Mas como crianças teimosas diante do Pai, nós estamos chorando e insistindo. Nós estamos clamando a Deus por misericórdia. Abra sua boca em nome do Senhor Jesus Cristo e ore ao Senhor. Fala: Senhor, revela a mim qual o maná que o Senhor quer tirar de mim. Revela a mim, Senhor meu Deus, o que o Senhor quer de mim. Revela, Senhor meu Deus, a mim qual a área que eu preciso avançar. Deus está te falando: filha, eu preciso que você avance em determinada área. Eu preciso tirar determinada pessoa da sua vida. Eu preciso tirar determinado emprego. Eu preciso tirar você de determinado lugar para que você possa avançar. Mudanças são necessárias na sua vida. Mudanças são necessárias no ministério. Mudanças são necessárias no seu casamento. Deus não quer o fim do seu casamento, mas Ele quer que você avance. Deus não quer o fim dessa união, mas Deus quer que a sua união se aperfeiçoe em Cristo Jesus. Então creia nisso, levante as suas mãos para o céu e comece a interceder. Pai, tem misericórdia de nós, ó Pai, assim como o Senhor cessou o maná, ó Pai. Nessa noite o Senhor quer tirar algo de nós, ó Pai, que nós insistimos para ficar. Então por isso, ó Pai, dá-nos maturidade, dá-nos a capacidade, ó Pai, de aceitar aquilo que o Senhor tem para nós. Dá-nos a capacidade, Senhor meu Deus, de aceitar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Dá-nos a capacidade de orar, ó Pai, e aceitar, ó Pai, os presentes do Senhor para a nossa vida, porque os presentes de Deus parece que não vai dar certo, os milagres de Deus parece que não vão acontecer, mas é nesse momento que nós desconfiamos, é neste momento que nós achamos que Deus abriu mão de nós, é neste momento que nós achamos que Deus não está mais conosco, é neste momento exatamente que Ele está falando: filha, filho, eu estou com você. Filho, eu estou no seu casamento, eu estou no seu emprego. Deixa eu entrar no seu namoro, deixa eu entrar no seu emprego, deixa eu entrar na sua casa. Abra a sua boca e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está aqui. Oh, aleluia. Se você crê que Deus está aqui, levante as suas mãos para o céu e dê uma salva de palmas ao nome do nosso Deus. Oh, aleluia. Glorificado seja